Oi, aqui é Sérgio Sorrentino do Estratégia e Dinheiro do Negócio. E hoje nós estamos começando aqui um projeto novo. Daqui a pouco eu passo para você se apresentar, mas esse é um projeto que a gente resolveu fazer por entender uma demanda específica do mercado e a gente já vai conversar com vocês sobre isso. Então, vou me apresentar direito. Oi, eu sou o Sérgio Sorrentino e tenho 29 anos de profissão, trabalhando no mercado corporativo, trabalhando em empresas de pequeno, médio, grande porte, trabalhando com consultoria. E daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes sobre a experiência de cada um aqui. Thay. Olá, tudo bem? Eu sou Taiguara Gonçalves, sou CFO as a Service, diretor financeiro sob demanda. Também sou aqui do Dinheiro do Negócio e também do podcast Dinheiro do Negócio e Estratégia. Aliás, Estratégia e Dinheiro do Negócio. E nós estamos aqui com essa ideia de compartilhar um pouquinho com vocês da nossa experiência, de como é que uma gestão, uma visão profissional de quem tem aí também mais de 20 anos de liderança em posições de finanças em grandes empresas, como é que a nossa experiência pode compartilhar com a gestão do negócio de cada um de vocês. E aí, para começar, Sérgio, deixa eu te dar uma pergunta logo de início. Qual que é o nosso grande objetivo aqui? Como é que você vê a nossa participação? Estava pensando nisso sobre como... eu acho que o principal objetivo dessa conversa, desse bate-papo que a gente vai ter aí durante esse projeto novo que a gente começou, é exatamente passar esses anos de experiências que a gente tem, vários clientes, vários projetos, vários cenários, situações que a gente viveu na nossa vida corporativa e compartilhar isso com um pequeno, médio empresário para que ele tenha conhecimento, para que ele possa... Eu tenho até, dentro da minha empresa, que é a VP Advisor, a gente tem até um manifesto. E dentro desse manifesto a gente fala, cara, por que hoje, uma vez que o pequeno e médio empresário no Brasil é aquele que toca o Brasil, por que esses caras não podem ter o mesmo nível de acesso de informação que uma empresa grande tem? Então, eu diria o seguinte, a gente vai estar trazendo acesso a informações, tanto financeira, quanto de estratégia, quanto de execução, mas para a vida desse empresário que não tem muito o que... aonde buscar informação. Então, a ideia nossa é realmente compartilhar conhecimento, se eu pudesse colocar em uma frase. E você, o que é isso para você? Eu acho que é um pouco disso também, de compartilhar conhecimento, compartilhar experiência, de dar acesso a esse empresário que às vezes... é um cara solitário, né? O empreendedor, ele é muito solitário, ele tem que tomar decisões ali muitas vezes sozinho, porque ele não tem com quem compartilhar. Às vezes na equipe dele, ele não tem senioridade profissional suficiente para compartilhar uma decisão estratégica. E eu acho que a gente pode trazer essas soluções e essa experiência através aqui do podcast, de repente aí nos próximos episódios, respondendo perguntas, porque... a gente espera que o pessoal participe, que mande perguntas para cá. Então, eu acho que esses objetivos de trazer isso, trazer essa nossa experiência para esse público que luta, que faz realmente o Brasil acontecer, que gera emprego, que estão aí representando mais de, talvez, 80% das empresas que existem hoje. Eu penso que esses são os nossos principais objetivos. Legal. Minha vez de fazer uma pergunta. Por que fazer um podcast? Eu me explico, vou reformular minha pergunta. Me fala um pouco sobre a sua experiência e de por que você acha que você pode agregar, por exemplo, para os empresários atualmente com relação à parte de estratégia financeira. Me conta um pouco sobre a sua história de vida e para chegar onde você chegou até hoje. Pô, legal. Bom, eu saí de uma família de classe média, né? Graças a Deus, uma família relativamente bem estruturada. Pude estudar num bom colégio, fazer faculdade, me formei contador e ao longo desses últimos 20 anos aí aprendi com grandes empresas alguns detalhes de por que eles são grandes, né? E por que isso é importante e vale para qualquer um. Por exemplo, por que um contrato é tão importante para uma empresa grande? Quantas vezes a gente, na nossa experiência lá, principalmente no início de carreira,
Às vezes a gente ficava bravo porque demorava para assinar um contrato, para começar um projeto. E aí hoje, depois de caminhar e depois de ter a experiência, tanto prestando serviço para empresas menores, fazendo alguns projetos para clientes menores, a gente começa a entender e ver na prática que o contrato, muitas vezes, ele é o momento mais importante de uma relação e que vai caminhar, vai perdurar durante a relação com o cliente existir. E estrategicamente, finanças, muitas vezes passa despercebido, passa por um olhar de que assim, não, finanças é pagar e receber, né? Se tem dinheiro no caixa, se tem dinheiro no saldo no banco, a vida tá maravilhosa, vamos gastar como se não houvesse amanhã. E esse às vezes é um grande problema, o olhar para finanças como estratégia, que eu acho que a gente pode compartilhar aqui, ele permite com que a empresa, com que o empresário realmente reflita se ele tem disponibilidade, quais são os riscos dele não receber um pagamento de um cliente que é esperado e se esse cliente não pagar, o que é que vai acontecer com os boletos que vencem amanhã? Faz parte. Né? Agora, então, acho que é por aí. E você, me conta um pouco aí. Mas antes de você, deixa eu voltar. Tá. Você falou de detalhes para a grande empresa. Me diz como que você, com a sua experiência, pode ajudar. Me conta, por exemplo, alguma experiência que você pode compartilhar, não precisa falar cliente, mas o que o Taiguara pode agregar na área financeira de uma empresa, das empresas, considerando o seu histórico? O que o Taiguara pode agregar? Experiências que você teve. Perfeito. Bom, eu acho que esse olhar de que você precisa ter um plano e esse plano precisa ser seguido. E aí eu falo de orçamento e de um plano financeiro, um plano de caixa mesmo, né? E ainda que ele não possa ser seguido, porque lógico que a única coisa que a gente tem certo num plano é que ele vai estar errado, mas o que é que a gente aprende a cada mês, né? Então, na minha experiência, eu aprendi que todo mês, no começo de mês, a gente precisa olhar para os números, para as finanças da empresa do mês anterior. Então, entender, bom, eu tinha planejado vender e receber 100, mas só entrou 99. Bom, primeiro, eu preciso ter um plano para entender o que aconteceu com esse 1 e como é que eu recupero esse 1 que faltou. 2, eu tinha planejado gastar e pagar 80 e gastei 85. Por que eu gastei 5 a mais? Quais foram os efeitos desses 5 a mais? Ou então, pior, gastei mais do que os 99 que eu recebi. E agora? Como é que eu vou fazer para pagar esse dinheiro que faltou? Vou pegar um cheque especial, vou pegar uma linha de financiamento. Então, eu vivi na minha experiência tomar decisões com esse olhar, né? E já vi, inclusive, já prestei serviço para alguns clientes que, por exemplo, eu fiquei no negativo. Eu gastei mais do que os 99 que eu recebi. E aí ele vai no banco, pega um dinheiro emprestado e agora ele fala, poxa, agora estou com dinheiro sobrando e eu posso gastar esse dinheiro à vontade. Não, esse dinheiro precisa ser pago de volta, né? É a questão de fazer um planejamento financeiro efetivo dentro das organizações. Exatamente. Né? Que é não simplesmente pegar o dinheiro a qualquer custo, mas entender o que você está fazendo com o dinheiro. E aí sim, como que você planeja as próximas ações para que isso suporte o negócio e faça com que o negócio aconteça, certo? Exatamente. E principalmente entender isso. Esse dinheiro que entrou no caixa não é da empresa, não é do empresário. Ele precisa ser devolvido em algum momento. Né? Eu recentemente estava conversando com uma empresa que desde 2023 ela vive exatamente nesse ciclo. Todo mês ela pega um dinheiro que não é dela, emprestado. E ela já está hoje numa situação bastante crítica em função disso. Mas nunca foi tratado que esse dinheiro deveria ser pago. Ele simplesmente entrou no caixa da operação e girou. Então, eu acho que trazer essas experiências, trazer a expertise, trazer o olhar de quem já viveu também problemas com excesso de estoque, né? Às vezes a gente acha que comprar bem é comprar barato.
E comprar barato, às vezes, sai caro. Né? Existe uma estratégia de compra, né? E não é simplesmente sair comprando porque está barato. Né? Exatamente. Mas muitas vezes o vendedor ele oferece para o empresário: se você comprar 2, eu te dou um desconto bom aqui. E ele fala: bom, eu vou comprar. Só que aí aquele produto não vende, fica parado, desvaloriza, estraga, deprecia. E isso vai corroendo. E aí o custo, na verdade, o benefício que ele teve acaba sendo pior do que o custo que realmente efetivo aconteceu. Né? Exatamente. Ele vai corroendo o caixa. Né? E aprender, inclusive, também e compartilhar essa visão de que lucro não é dinheiro no caixa. Né? Então, mas que ambos são importantes, são igualmente importantes. Então, a empresa precisa saber olhar para o seu orçamento e a sua contabilidade. E a contabilidade não é... Eu quero deixar essa mensagem muito clara. A contabilidade não é alguém que tem que trabalhar para o governo. Se você é empreendedor, a contabilidade tem que trabalhar para você e não para o governo. Né? Então, assim, receber a informação da contabilidade tempestivamente e isso ajudar a ser parte do pacote de indicadores de informações que ele precisa. Legal. Eu vi que você falou algumas coisas aí sobre a execução, uma compra efetiva, até os indicadores, né? Isso é interessante porque é exatamente isso que eu acredito e é isso que eu tenho como método interno dentro do que a gente vai conversar aí ao longo desses nossos episódios, mas exatamente nesse ponto. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta aproveitando esse gancho. Uma vez eu vi uma informação da maior universidade do mundo, Universidade de Harvard, todo mundo conhece o nome, então é fácil a gente falar que nós não estamos falando de coisa que ninguém nunca ouviu, né? Ou como diríamos nós brasileiros, é a NASA, né? Da faculdade, das universidades. E a NASA, a Harvard falou o seguinte: 70% das empresas fazem bons planos, só que só 30% executam bem. O que isso significa na prática? Você que é um cara de planejamento, estratégia e execução. Na verdade, eu gosto de falar a seguinte frase. Você sabe qual que é a diferença entre um sonho e uma meta? Qual que é a diferença entre um sonho e uma meta? Um plano, uma data. Porque o sonho é aquele negócio que a gente sonha e fala assim, gente, é isso aqui que eu quero. E quantas pessoas não conseguem tirar isso do papel? Fala mais. Explica um pouco mais aí, o que você está pensando. Eu quero colocar assim, você coloca que, por exemplo, eu quero ter... Isso pode ser tanto do lado pessoal quanto do lado profissional. E aí, assim, está sendo bem abrangente. Então, qual que é o meu sonho? Meu sonho é, por exemplo, ir viajar daqui 5 anos, quero fazer uma viagem para o exterior com toda a minha família, tudo pago, passar um mês fora. Tá, daqui 5 anos, Então, qual que é o plano que você vai fazer para aquilo? Então, quando você fala de Harvard, falando sobre essa questão de execução, o que eu vejo na grande maioria das empresas, o que acontece é que assim, tem planos, até pensam em ter planos, mas não tem planos. A maioria das empresas não tem sequer um plano, não se define, por exemplo, qual que é uma meta que eu quero seguir, qual que é um objetivo, qual que é as coisas mais tradicionais que se falam dentro desse mercado na parte de estratégia, que é qual que é a visão e a missão. As empresas não têm claro isso e se tem um papel escrito colado. Por quê? Porque alguém pediu para eu colocar lá a visão e a missão, criei a visão e a missão e está lá. Isso funciona? Não. Porque a visão e missão simplesmente é onde eu quero chegar, mas depois vem a execução do plano, é montar um plano e executar. E a maioria das empresas, esses 70%, exatamente isso, eles até têm um plano, só que quando entra na parte de execução, acabam falhando. Por quê? Porque executam localmente atividades que não têm necessidade de acontecer ou agem em silos, né? Agem separadamente. E o fato de agir separadamente, ou seja, parece que você está numa empresa, quando você entra numa empresa, você tem 3 empresas, né? A empresa de compras, a empresa que produz e a empresa que vende. Mas não é uma empresa só, são 3 empresas. Então o cara está preocupado em comprar, até pegando o gancho com que você colocou, o cara comprou bem pra caramba. Só que não vai produzir aquilo que ele comprou nos próximos 2 ou 3 meses. Vai ficar parado aquele estoque 3 meses. E aí o cara que vende outra coisa que não está nem em produção e nem foi programado para comprar. Como é que isso funciona? Então, essa visão de encadeamento de atividades, que a gente vai estudar um pouco sobre a questão de Potter depois, falando da cadeia de valor dentro das organizações, reflete um pouco isso. A visão do cliente, que é o cara, não importa se o cara não está querendo ver departamentalmente o cara de compras comprou errado. Quando a gente, como cliente, compra alguma coisa, a gente compra da empresa tal. E não importa se foi o cara que vendeu, se foi o cara que produziu, se foi o cara que comprou errado.
Então, ainda existe essa visão departamental. Então, o que eu vejo como cenário atual é exatamente essa departamentalização das empresas, que o pessoal chama, a gente costuma chamar de silos, né? São silos dentro da organização e que não fazem com que não seja estratégico a organização para poder atender aquilo que seja necessário. E por que eu estou falando tudo isso? Quero voltar um pouco numa pergunta que você me fez, eu ainda não te respondi. Quem é o Sérgio? Eu acho que é importante falar sobre isso, porque assim, eu tenho 49 anos de idade, tenho 29 anos no mercado de trabalho e eu já trabalhei em empresas multinacionais, já trabalhei nas Big Four, de consultoria. Eu sou Lean Six Sigma Black Belt, então eu trabalho com processos, essa visão de encadeamento de processos, de gestão de processos de negócio, desde 2004. Então, a gente está falando de cerca de mais de 20 anos trabalhando com essa visão de gestão de processos. E com essa visão de gestão de processos, isso permite com que você tenha essa visão da empresa como um todo. Deixar de ser departamental e olhar aquilo como um fluxo que funciona dentro da organização. Então, isso é a proposta que a gente tem de entender esse cenário, né? Entender isso. Então, eu sou Black Belt, tenho certificação de PDCA, de Falcone, quando a gente fala do PDCA falando de qualidade total. Então, isso faz com que eu tenha essa visão de olhar um negócio como um todo e simplesmente, cara, legal, dá para fazer por aqui, dá para entender o relacionamento que a gente estava falando de indicadores, de processos de operação. E o principal, como é que isso fala com finanças, né? Porque se o cara comprou, ele alocou uma parte do recurso financeiro que ele tinha para uma compra, ele não vai conseguir produzir, porque a produção também está relacionada com a parte financeira. E venda também tem ali um custo financeiro por trás desse negócio. Então, você imagina a confusão tem que pagar salário. Não só. Não só salário, toda a parte de operação, as despesas de vendas. Então, assim, você tem essa visão como um todo nesse cenário. E isso está diretamente relacionado. Então, se a gente não tem essa visão clara dentro da organização, que é o que a gente chama de estratégia mesmo, de ter essa estratégia clara definida, realmente as empresas normalmente ficam... não tem um diferencial competitivo, vamos falar assim. Legal. E muitas vezes acaba quebrando por causa disso. Para a gente fechar esse episódio, eu queria te fazer uma pergunta só que eu acho que é importante. Eu vejo muitas vezes um empreendedor, e eu estava semana passada conversando com um cliente sobre isso. A vida do empreendedor é muito difícil. Ele normalmente é quem faz tudo na empresa, né? Qual é o segredo para delegar? Porque a gente fala para os empreendedores, a gente sabe, a academia nos ensina que delegar é importante. Mas como é que você faz isso na prática? Eu lembro quando eu estava no começo da minha vida profissional, o pessoal falava que tinha o delegar e o delargar, né? Boa. E eu vou começar pelo delargar primeiro. Delargar é simplesmente você entrega na mão de alguém para fazer e fala assim, vai lá e faz, não importa como. E aí você realmente estava largando mão daquela atividade, etc. Né? E é verdade, você pode delargar e simplesmente deixar para lá, só que aí isso não vai resolver o problema. Eu gosto muito de usar duas coisas para a gente delegar com eficácia. Primeiro que, assim, eu acho que você precisa fazer uma definição de uma matriz de priorização, que tem tal de um ex-presidente americano, que é uma matriz Eisenhower, que chama, onde você define quais são as atividades que você realmente tem que fazer, são aquelas que são prioritárias para você, e as atividades que você pode muito bem passar para outra pessoa fazer. Só que quando você passa para outra, que seria o delegar, você passa com determinados parâmetros. Ela tem autonomia para executar aquela tarefa, ela pode fazer, tem lá os princípios que ela precisa estar. Por isso que é importante ter visão, missão, valores dentro da organização, porque isso não é questionável. Então eu espero que você faça essa atividade, estou delegando essa atividade para você, mas que você faça dentro desses princípios. Utilizando esses princípios, eu faço um acompanhamento. Eu pego os indicadores e eu coloco uma governança por trás desse negócio para garantir que a pessoa está fazendo aquilo. Então, existem formas de você delegar, que é isso, né? Basicamente, você confiar aquela atividade para aquela pessoa, mas você ter um acompanhamento. Quando a gente fala de acompanhamento na parte empresarial, é o que a gente está falando? De ter um indicador, ter uma governança, ter um cenário que favoreça com que aquela execução daquela atividade aconteça para que tenha um resultado. E eu gosto muito quando a gente fala de delegar, olha, eu quero que você faça isso e o que eu quero de resultado é isso, isso, isso. Deixar claro o que eu quero de resultado. Você tem... E aí é muito do tipo de liderança que existe de cada um. Eu gosto de liderar da seguinte forma. Você precisa de ajuda para fazer alguma coisa?
Se você precisar, eu te ajudo em algumas atividades. Se você não precisar, eu conto com o resultado daqui 15 dias. Perfeito. Com prazo, porque também não adianta deixar colocar. Então, assim, eu acho que essa é uma boa prática com relação a delegar uma atividade para exatamente sobrecarregar, né, o empresário, Sim. né, mas de uma certa forma ele poder acompanhar que aquela atividade está sendo feita e garantir aquele cenário. Né? Maravilha, perfeito. Eu acho que por esse episódio, por hoje é só, né, pessoal? Foi muito bom aqui essa primeira experiência. E quero agradecer vocês que nos assistiram. Sérgio, deixa uma mensagem final aí para nossa audiência. Eu quero falar o seguinte. Eu gostaria de deixar uma mensagem aqui que é o seguinte. O plano perfeito não existe. Você mesmo já falou. E um plano sem uma execução coerente também não vai acontecer. Então, assim, ouça a gente aqui para que a gente possa ajudar você a montar um plano, estruturar o plano e caminhar com esse plano sendo executado. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. No Instagram aí, VP Advisor, e no Dinheiro do Negócio também, Dinheiro do Negócio, Dinheiro certo, do Thay? Negócio, isso aí. Estamos lá no Instagram. E forte abraço, gente. Valeu, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu.